No último episódio, apanhados no meio de uma conturbada revolução no Jambaleia, nossos personagens têm os apartamentos saqueados. Terminam ilhados no apartamento de Mário Jorge, à espera do salvo-conduto que a chefe da milícia local prometeu conseguir para eles. Agora esperam no cair da noite, quando enfim partirão rumo à liberdade. Mário Jorge grita por Felinha, pedindo uma cerveja. Ele não acredita que vão ficar ali de braços cruzados esperando sabe lá Deus o quê, pois afirma que eles não são assim. Celinha responde que a humanidade é assim e que todo mundo espera alguma coisa, ainda que não saiba nem o que seja, mencionando que Beca escreveu sobre isso em Esperando Godot. Buzena pergunta se é o Godot Fredo do Bloco F, dizendo que já o pegou, mas avisa que não precisam esperar por ele porque ele é rápido demais. Celinha lamenta que eles não deem espaço à literatura e comenta como são baixos, enquanto a nobreza se esconde ali acanhada. Cupelli intervém dizendo que as palavras só chegam ao coração quando a carne está apaziguada. Ela afirma que só depois de transcender esse estágio é que se passa para o outro. Mário Jorge pergunta se ela busca alguma coisa nobre e ela confirma que busca a transcendência, mas admite que ainda está tentando apaziguar a carne por ser muito apegada ao sexo. Ela garante que ninguém pode acusá-la de não estar tentando. Buzena diz que vem tentando apaziguar a carne desde que se entende por gente e garante que, quando passar desse estágio, só não vai virar um anjo porque tem medo de acabar numa canja. Rita confessa que está seriamente desconfiada de que Elvanzir vai traí-los. Arnaldo lembra que ela foi paga para garantir a liberdade, mas Rita insiste que ela vai fugir com o dinheiro e mandar o populacho dela depois. Dona Álvara afirma que sabe disso porque antes tinha entrado em acordo com ela. Mário Jorge pergunta que tipo de acordo ela fez e questiona se ela não consegue viver sem prejudicar os outros. Ele pergunta qual é o problema dela e Álvara responde que são muitos, todos de fundo sexual, declarando-se tarada. Mário Jorge esclarece que fala do caráter dela e Álvara admite que seu caráter é péssimo. Ela pergunta que culpa tem de ser vingativa e avisa Mário Jorge que, se for chamada de piranha, ela guarda a ofensa e acaba com a pessoa na hora H. Mário Jorge comenta que ela é doente e está em estado avançado de insanidade. Buzena pergunta como Álvara tem tanta certeza da traição de Elvanzir e Álvara repete que ia vender o grupo, expondo-os no hall do Jambaleia como exemplos da burguesia decadente. Ela diz que uma Álvara ia valer por 10 deles e que está muito bem cotada. Arnaldo rebate dizendo que ela não está bem cotada, pois roubaram o apartamento dela todo. Álvara culpa os outros por terem feito Elvanzir cair em tentação ao falarem das riquezas da casa dela. Isadora decide ir lá embaixo falar com os caras, mas Mário Jorge avisa que pode ser perigoso. Isadora desdenha e Mário Jorge diz que a vigia porque ela é um mau caráter. Ele lembra que ela derrubou uma freira gorda na escola quando era pequena. Isadora diz que esqueceu que falou no ouvido da freira, mas lembra que a mulher disse que ela cometeu um sacrilégio. Celinha corrige para sacrilégio, mas Isadora insiste que é aquele que se morde e chupa. Tatalo e Isadora decidem descer para falar com os milicianos. Mário Jorge critica Tatalo, dizendo que ele era um bebê feio que parecia um mosquito da dengue de fralda. Arnaldo defende que é pai de família e Rita ironiza dizendo que os 3 filhos são largados. Cupélia diz que, se os netos fossem dela, a coisa seria diferente porque ela foi uma mãe diferente. Buzena sugere um jogo de pato branco chamado Eu te dedo, tu me dedas daí. Mário Jorge se recusa a participar de um jogo com esse nome, mas Celinha explica que dedar pode significar entregar ou revelar algo. Cupélia diz que no fim tudo acaba em sexo e confessa que sentirá saudade de sexo se tiver que deixar a terra. Buzena insiste no jogo e diz que todos devem sentar em roda e apontar o dedo para quem tem algo a falar. Adonis começa dedando Arnaldo por uma dívida de 50 reais. Celinha diz que ela e Arnaldo estão cansados de pagar coisas para os outros. Mário Jorge afirma que agora são todos sem teto esperando por uma mulher que talvez os tire dali. Dona Daisy deda Mário Jorge, dizendo que o viu pintando obscenidades no carro dela. Mário Jorge confessa que fez isso porque Dona Álvara prometeu aliviá-lo de taxas extras. Álvara diz que fez isso porque Daisy é sapatão e ela tem códigos rígidos no condomínio. Isadora deda o pai porque ele nunca a deixou ir ao programa do Luciano Huck. Mário Jorge justifica mostrando que ela não sabe soletrar imensidão.
Adonis também deda o pai, e Rita diz que viu Mário Jorge olhando para a vizinha. Daisy diz que viu Arnaldo passando a mão na bunda de Adonis na sauna. A confusão aumenta com todos se dedando até que Arnaldo pede dignidade. Ele avisa que não vai pagar os R$ 50 porque a estadia de Mário Jorge ali deveria ser provisória. Rita e Celinha começam a lavar a roupa suja sobre o passado de seus relacionamentos. Elvanzir aparece para devolver as roupas, dizendo que ninguém na favela quis. Ela informa que não pode garantir a integridade deles porque o dinheiro foi pouco e a nova junta quer fuzilá-los como a família imperial russa. Celinha se desespera dizendo que é uma simples dona de casa. Mário Jorge argumenta que são apenas burgueses que gostam de shopping e churrascaria. Elvanzir avisa que eles devem tentar fugir quando a noite cair. Dona Daisy pergunta de sua cadela Xena e Elvanzir revela que o animal virou churrasco. Após a saída de Elvanzir, o grupo se sente desolado. Celinha diz que sentiu uma coisa ruim, comparando-se a Melody Campini de Pato Branco, que perdeu seus poderes de sensitiva por causa de inveja após fazer merchandising. Copélia lamenta não ter lançado sua boneca, a Copéliona, que seria vendida nua e gemeria em 7 idiomas. Rita e Arnaldo reclamam das perdas materiais. Adonis revela que salvou seu laptop em um esconderijo no armário. Copélia sugere que, se houver câmara, todos fiquem nus para serem resgatados. Mário Jorge decide escrever um novo final no computador. Ele tem apenas 5 minutos de bateria. Enquanto digita, ele inventa que um som tonitruante faz chover no Jambalaya. Adonis avisa que uma nave alienígena está chegando e uma música suave toca. Uma voz possante vem de cima. É Eladir, o ex-marido de Álvara. Ele diz que vive em Camaluca, uma lua em Saturno. Eladir convida todos para irem com ele, afirmando que lá todos andam nus e o sexo é mara. Álvara fica radiante. Copélia também se anima. Eladir oferece uma rampa para o embarque. Álvaro inicialmente quer deixar Dona Daisy para trás por ser sapatão, mas Eladir diz que em Camaluca há muitas fãs dela. Buzena conta uma última história de Pato Branco sobre uma fazendeira que foi abduzida por um ET de Varginha. Isadora tenta listar os nomes dos planetas de forma errada, mencionando Perjúrio, Camisinha de Vênus e outros. Todos se preparam para entrar na nave. Álvara faz um último discurso dizendo que, apesar de suas maldades, ela é boa. Mário Jorge escreve que Adonis picha uma mensagem final na parede com uma lata de spray. O grupo se despede do Jambalaya, refletindo que, apesar de tudo, se divertiram muito. Mário Jorge e Celinha, Arnaldo e Rita, todos caminham em direção às estrelas e ao desconhecido, deixando para trás o país do carnaval rumo ao futuro em Camaluca.